Este é mais um vídeo que não termina quando acaba, porque ao final dele você pode continuar conversando sobre esse assunto com um assistente que está aqui na descrição. Eu digo isso porque às vezes um vídeo desperta sentimentos que ficaram guardados aí dentro de você por tempo demais. Então continue conversando. O assunto que a gente vai falar hoje é sobre irmãos. Irmãos que cresceram juntos, mas aos poucos foram deixando a distância ocupar espaço demais dentro da relação. Porque certas mágoas familiares não desaparecem com o tempo. Elas aprendem a ficar em silêncio. E então, pessoas que dividiram a mesma infância começam a agir como estranhos educados. Existem irmãos que dividiram a mesma casa, as mesmas lembranças, as mesmas dificuldades, as mesmas histórias, alegrias, tristezas, mas hoje quase não conseguem conversar. Como eu disse, certas mágoas familiares não desaparecem com o tempo. E muitas vezes o afastamento entre irmãos não começa por um grande motivo. Começa por pequenas mágoas acumuladas. Uma comparação repetida, uma sensação de injustiça, um comentário que machucou, uma disputa silenciosa, uma conversa que talvez nunca tenha acontecido. E o tempo vai endurecendo tudo. E aí os encontros ficam desconfortáveis, as mensagens diminuem, as visitas ficam raras, até que os irmãos passam a agir como parentes distantes, mesmo carregando uma vida inteira de histórias em comum. E existe uma dor muito silenciosa nisso. Porque irmãos costumam conhecer parte da nossa história que ninguém mais conhece. As lembranças da infância, as dificuldades da família, os medos antigos, os momentos que marcaram a casa. E talvez por isso as mágoas entre irmãos machuquem tanto. Porque não é apenas uma relação que se desgasta. É também uma parte da própria história emocional que se vai. Às vezes, um dos irmãos acredita que sempre recebeu menos atenção. Outras vezes, sente que precisou carregar responsabilidades demais. Ou que nunca foi compreendido. E muitas famílias evitam falar sobre isso porque preferem fingir que está tudo bem. Mas sentimentos ignorados não desaparecem. Eles apenas ficam silenciosos por mais tempo. Até que quando qualquer conversa pequena vira tensão, qualquer encontro parece pesado, e aí então surgem afastamentos longos, tempo sem ligação, sem visita, sem convivência verdadeira. E talvez o mais triste seja perceber que o orgulho começa a ocupar espaço demais, porque muitos irmãos continuam esperando a aproximação, mas nenhum dos dois consegue dar o primeiro passo. Talvez o seu irmão também carregue dores que você nunca conheceu completamente. E talvez exista sofrimento dos dois lados. Porque relações familiares raramente machucam apenas uma pessoa. E entender isso não significa apagar tudo o que aconteceu, mas impedir que a mágoa continue crescendo para sempre. Nem toda relação entre irmãos voltará a ser próxima, mas algumas ainda podem reencontrar humanidade. Às vezes, através de uma conversa sincera, uma mensagem, uma tentativa honesta, ou até da coragem de quebrar um silêncio antigo, talvez. Porque muitas famílias não se destroem por falta de amor, se destroem porque ninguém consegue mais atravessar o orgulho. E se esse vídeo fez você pensar em alguém da sua família, ou
despertou em você sentimentos difíceis que ficaram guardados aí por tempo demais, o assistente que está aqui na descrição pode continuar essa conversa com você. Às vezes, compreender certas dores familiares é o primeiro passo para impedir que a distância continue crescendo. Muitos irmãos ainda se amam profundamente, só que já não sabem mais voltar a se aproximar.